Fala galera, beleza? Então, hoje eu tava conversando no centro cirúrgico com algumas técnicas de enfermagem lá, né? Gosto muito de conversar com as meninas, os técnicos de enfermagem, o pessoal dos serviços gerais, todo mundo ali. Sempre tem histórias muito interessantes e eles, apesar da cobrança do trabalho deles, sempre estão muito bem-humorados, com boas histórias, enfim. Então é bem legal mesmo essa interação da gente no centro cirúrgico. Bem, então eu já deixo esse vídeo em homenagem a eles aí. Além disso, o que uma das técnicas me falou me levou a uma reflexão. A gente já sabia disso, eu até já cheguei a citar isso quando começou a primeira onda, né? Mas reforça com um ponto de vista empírico, é algo que é muito importante. Não é uma boa hora para você se quebrar. Bem óbvio, mas eu vou explicar direitinho o porquê com alguns exemplos, tá bom? Não, o intuito do vídeo não é assustar, mas conscientizar e fazer com que você tenha algumas ideias para prevenir alguns problemas que podem ser bastante evitáveis. Beleza? Se liga no restante do vídeo aí e tem uma vinheta antes. Meu nome é Giovanni Andrade, sou ortopedista e traumatologista. Vamos lá! Bem, então é o seguinte, uma população que a gente tem que ter um cuidado especial é com os idosos. Por alguns motivos, né? Primeiro porque o idoso, obviamente, quando lida com a lesão, ele não tem a mesma reserva que um adulto jovem tem, que uma criança tem. Então, as lesões são muito mais graves, geralmente, nos idosos. Além disso, o coronavírus ele é muito mais agressivo nos idosos, como a gente sabe. Então, eles ficam muito expostos em atendimento hospitalar. Então, óbvio que, por conta disso, é um momento terrível para você ter idosos em um hospital. Eu posso te dizer que as fraturas que são comuns em idosos, elas não têm baixado muito. Por quê? Porque, diferente dos jovens, que os mecanismos de trauma são de mecanismos de mais alta energia, acidente de carro, acidente de moto, que acaba que diminui um pouco quando há um isolamento social. Na população idosa, isso é um pouco diferente. O idoso, ele se quebra, ele tem fraturas com traumas pequenos. É uma queda de escada, é uma queda de própria altura, e isso pode dar principalmente fraturas de fêmur proximal, que são bem comuns em idosos. Fraturas de punho também, mas muitas dessas fraturas não têm necessidade de tratamento cirúrgico, mas há necessidade de se deslocar até o hospital. Mas as fraturas de fêmur proximal, que o pessoal fala bacia, né? Mas fratura de bacia é diferente, fratura geralmente do ilíaco, do acetábulo. O mais comum, na verdade, são as fraturas de fêmur proximal, colo de fêmur, transtrocantérica, essa região mais proximal do fêmur. Então, o idoso ele pode ter essa fratura até fazendo uma rodada brusca sobre o próprio eixo, né? Assim uma roda aqui e quebra. Já vi esse mecanismo algumas vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque essas fraturas elas já têm uma particularidade. Depois eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais dessas fraturas. Elas levam ao que a gente chama síndrome de imobilidade. Então o idoso fica ali acamado. Muitas vezes, por conta, por exemplo, no SUS a gente tem dificuldade de operar esses idosos de forma mais precoce. Então esses idosos ficam mais tempo internados. Muitas vezes o volume de pacientes é alto. Mesmo que a gente consiga operar, esse idoso ele pode ficar um certo tempo acamado. E quando o idoso fica acamado, aí ele vai tendo várias complicações. Comprova-se que quando essa fratura, por exemplo, não é operada, a mortalidade supera aí 80% ao longo de um ano. E quando ele é submetido à cirurgia, mesmo quando ele é submetido, a mortalidade também aumenta. Eu não vou lembrar dos números exatos agora. Então isso quer dizer que só pelo fato do idoso ter essa fratura, independente de ele receber o melhor tratamento possível, aumenta a mortalidade dele ao longo do primeiro ano pós-trauma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas fraturas. Se esse dado for reestudado aí no contexto da pandemia do Covid, a gente sabe que vai ser bem maior essa incidência, porque aí há um fator que vai contribuir muito mais para que esse dado piore, que é o Covid-19. Então, o idoso que é hospitalizado nesse momento com esse tipo de fratura, que não precisa sair de casa para ter, ele vai ter uma chance muito maior, infelizmente, de vir a óbito, de ter complicações gravíssimas. Então cabe a gente fazer o máximo possível para prevenir que esses traumas ocorram. E como que se previne? Bem, primeiro, estimular certos exercícios sempre é saudável para o idoso, né? Então, mas estimular exercício, Giovanni, como assim? Você vai fazer cair.
Bem, não é esse tipo de exercício, exercício de fortalecimento em casa, mobilidade do corpo, ou exercício de preferência ali supervisionado. Se tiver alguém que entenda um pouco em casa, vale a pena. Bem, mas se você não tiver e não sente segurança para fazer nenhum tipo de exercício, a medida de maior impacto que você vai ter é proteger a casa. Então veja a casa, se tem obstáculos, objetos no meio onde o idoso possa tropeçar, corrimões ou corrimãos? Corrimãos nas escadas, para que o idoso possa se apoiar. Muito cuidado em subir e descer escadas, altura da cama adequada. Então, ajustar todas essas pequenas coisas para que diminua muito a incidência dessas fraturas, certo? E em criança, já que eu sempre falo de criança, óbvio que se você tem traumas em crianças que vão levar ela até o hospital, essa criança pode se contaminar e trazer para casa. Então, você pode aumentar também a contaminação da população idosa. Por mais que o vírus seja um pouco mais leve em crianças, tem dois fatores. Primeiro, que ele pode ter formas mais graves em crianças também. E segundo, que ele vai acabar expondo também a população idosa ali que mora junto também. Então, todo momento é péssimo e terrível para ter uma fratura, eu entendo. Mas, nesse contexto de pandemia, é pior ainda. Então, mais atenção a isso. Para as crianças, o que eu recomendo é observe também essas coisas na casa, algo que possa gerar quedas. Evite brincadeiras, por exemplo, como pula-pula, né? Para a criança é muito perigoso, realmente pula-pula tem uma incidência grande de acidentes. Eu sei que ninguém está nem podendo sair para pula-pula nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está em lockdown restrito, pelo menos na minha cidade aqui. Mas às vezes tem algum em casa, algum tipo de pula-pula e tal, ou a criança brincando ali na cama e tudo mais. Aproveita esse momento de lockdown e supervisiona bem as crianças nesse tipo de brincadeira. Então isso envolve você ocupar a criança. E aí é pintar, é desenhar, é dar os brinquedos, tira aquele brinquedo lá, vê um vídeo no YouTube aí de como é que monta alguma coisa, arte com papel, para não ficar o tempo todo também no celular, Netflix, ou enfim, vamos arranjar formas de distrair a criança também. Então é interessante até que você faça uma programaçãozinha, de repente vai ser muito útil para a criança e vai ser um momento ali da família, tá bom? Então é um terrível momento para ter uma fratura. Todos os momentos são terríveis, mas nesse momento, nesse contexto de pandemia, então é pior ainda, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e curte aí, compartilha, esse vídeo tá no YouTube, né? Curte, compartilha, se inscreve aí no canal novo, pequenino, e a sua ajuda vai ser muito importante para mim e pra gente continuar gerando esse conteúdo, tá bom? Valeu, um abraço!